Hoje, nós vamos estudar o 10º mandamento. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás. Esta frase difere notavelmente das que a precedem, porque se refere ao interior do coração. Não cobiçarás. É possível violar esse mandamento sem outros nunca saberem disso. A cobiça não se manifesta em um ato exterior. É possível que sejamos culpados deste pecado e ninguém ficar sabendo, exceto Deus e nós mesmos. Não podemos julgar os desejos e pensamentos de outros homens. Somente Deus pode fazer isso. O 10º mandamento não se refere a atos externos, mas o que acontece dentro do coração. Em Atos 1, versículo 24 diz: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos. E sendo isto uma verdade, cada um de nós deve dar a devida atenção ao que este mandamento ensina. A lei diz claramente: não cobiçarás. Então, por que alguns cristãos se surpreendem ao saber que a cobiça é pecado? Lembro-me de falar sobre isso em certa ocasião, e quando eu disse que a cobiça é pecado, uma pessoa veio mais tarde e me acusou de ser legalista. Mas violar o que diz este mandamento é pecar contra Deus. O próprio Senhor disse em Marcos 7, versículo 21 a 23, Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Podemos ver que a cobiça foi colocada juntamente com o adultério, a fornicação, assassinato e roubo. A cobiça foi colocada em uma lista de coisas que o Senhor chama de pecado. E isso, claro, tem um efeito degradante sobre o homem. A palavra cobiça significa um desejo desordenado de possuir. Cobiçamos quando colocamos nossos corações em algo que pertence a outra pessoa. Às vezes o desejo se torna tão intenso no coração da pessoa que ele ou ela tentam obter o que desejam através de meios ilegais. O Senhor Jesus advertiu sobre isso em Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Sem dúvida, é uma das características do mal, porque o homem ganancioso é classificado com aqueles que estão cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, como lemos em Romanos 1:29. Paulo acrescenta que o avarento não é melhor do que aquele que é impuro, e não herdará o reino de Deus, de acordo com Efésios 5:5. O mandamento foi dado que os homens se protegessem contra este pecado mortal. Paulo disse em Romanos 7, versículos 7 e 8, Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aqui podemos ver o que a lei fez com Paulo. O 10º mandamento despertou Paulo para o fato de que desejar as coisas que Deus não queria que ele tivesse estava errado. Podemos também considerar o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7. Cobiça é, portanto, desejar. É um pecado tão perverso que a Bíblia coloca entre os piores crimes que impedem o homem de chegar ao céu. Cobiçar é permitir que nossos desejos nos dominem. Deus tem prometido em sua palavra que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Você conhece o texto de Filipenses 4:19? Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Às vezes creio que nós cristãos lemos desta forma: o meu Deus vai suprir tudo o que eu desejo. O versículo diz que Deus suprirá tudo o que necessitamos, mas em nenhum lugar na Bíblia diz que Deus promete nos dar tudo o que nós desejamos. Há uma diferença entre nossas necessidades e os nossos desejos. Nossas necessidades devem estar sujeitas à perfeita vontade de Deus, revelada em sua santa palavra. Em certa ocasião, o Senhor disse em Lucas 12:15, e disse-lhes, Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Esta advertência veio porque estava presente um homem ganancioso que disse ao Senhor, Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Este era um homem ganancioso. Se não fosse assim, Jesus não teria dito o que disse. O homem estava mais atraído pelos bens terrenos do que pelo que Cristo estava falando. O Senhor estava dando uma mensagem sobre a vida eterna, e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e o homem estava sentado ali enquanto Jesus falava. E o que ele estava fazendo? Permitindo que a ganância tomasse conta da sua mente.
Às vezes eu me pergunto o que as pessoas pensam durante os cultos. Sabe quando o pastor, com coração ardente, expõe a palavra de Deus, o que as pessoas estão pensando sentadas ali? O homem que tinha falado com Jesus cometeu o erro de desejar coisas terrenas de forma egoísta. E, meu amigo, isto nunca pode nos dar paz e alegria. O homem ganancioso está tão focado nos assuntos desta vida que raramente se prepara para a eternidade. Por isso o Senhor disse: guardai-vos da avareza. A cobiça é um pecado do coração e às vezes nos leva a cometer atos pecaminosos. Em um sentido muito real, é a raiz de muitas outras formas de mal. No caso de Acã, a cobiça fez dele um ladrão. A vitória completa de Israel sobre Jericó dependia da condição de que nenhum israelita levasse algum despojo. Tudo deveria ser levado para o tesouro do Senhor. Lemos isso em Josué 6, versículos 18 e 19. Mas Acã, andando entre as tendas, viu um bonito manto babilônico. Olhou uma vez e depois outra, e como não havia ninguém por ali, então ele entrou na tenda, provou o manto e decidiu roubá-lo. Enquanto estava ali, olhou em volta para ver se havia alguma coisa que ele podia levar e descobriu que ali tinha dinheiro. Na manhã seguinte, após a queda de Jericó, a consciência de todos os israelitas despertaram em paz, exceto uma, a de Acã. Josué 7:21 diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos. Quando Josué descobriu o pecado, Acã disse isso. Sublinha aí na sua Bíblia. Cobicei-os e tomei-os. Se Acã tivesse dominado o desejo pecaminoso quando este tocou o seu coração da primeira vez, nunca teria cedido à tentação de roubar. Mas quando ele viu aquele belo manto que estava na tenda, ele imediatamente o desejou e cobiçou. E em vez de continuar o seu caminho e orar a Deus pedindo vitória sobre aquele desejo, ele simplesmente cedeu à cobiça e tornou-se um ladrão. Temos um exemplo claro disso em Acabe, quando ele cobiçou a vinha de Nabote. A paixão de Acabe em possuir influenciou tanto Jezabel que ela ordenou aos filhos de Belial prestarem falso testemunho contra Nabote, até que finalmente provocou sua morte. Esta história está em 1 Reis 21, de 1 a 16. Uma história muito interessante, você deveria ler, depois pegue um tempo e leia isto. 1 Reis 21, versículo de 1 a 16. Deus não permitiu que Acabe ficasse sem castigo por causa deste pecado. Ele morreu em batalha, e os cães lamberam seu sangue no mesmo local onde lamberam o sangue de Nabote. Portanto, querido, vamos nos afastar de toda a cobiça. O pecado de Davi nos mostra o perigo da cobiça. Deus disse: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quando Davi, no seu coração, desejou ter Batseba, mulher de Urias, a paixão desmedida no coração de Davi trouxe à tona o pior dele. Ele cedeu aos seus desejos e ele não apenas violou o 10º mandamento, mas também desobedeceu o 7º mandamento, porque, para encobrir o seu pecado, colocou Urias em uma posição no campo de batalha onde ele certamente morreria. Isso faria com que Batseba ficasse viúva, e então Davi poderia se casar com ela. Davi acabou sendo responsável de adultério e também assassinato. E tudo isso surgiu de um coração ganancioso. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não é certo, e Deus vai julgar isto. O apóstolo Paulo adverte todos os crentes da possibilidade de cair no pecado de Davi, quando diz em Efésios 5:3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Vamos ver agora um exemplo do Novo Testamento. Judas Iscariotes mostra o quão longe uma pessoa pode levar o pecado da ganância. Ele disse: o que me darão se eu o entregar a vocês? Mateus 26:15. Nós vemos que Judas amava o dinheiro, e isto o levou a trair seu amigo mais confiável. O pecado da ganância acabou com Judas, enviou-o ao suicídio, sem riqueza em mãos e sem Cristo no seu coração. Não muito tempo atrás, um pastor amigo meu se envolveu em adultério com a esposa de um outro homem, que era membro da igreja. Agora, o ministro estava errado, ele foi disciplinado pela igreja e com justiça. Ele se desqualificou como pastor dessa igreja. Mas quando eu vi sobre tudo isso em 1 Coríntios 10:12, veio à minha mente o seguinte: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Guardai-vos da ganância. Qualquer um de nós, eu, você, qualquer um pode cair. Em 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2 diz:
Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarentos, gananciosos. Pense sobre isso. Esta é uma profecia do fim dos tempos. Apesar da ganância crescer nos últimos tempos, podemos ter certeza que isso é uma abominação ao Senhor. Salmo 10:3 diz: Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Se nos afastarmos do pecado, seremos recompensados ainda nesta vida. Provérbios 28:16 diz: O que odeia a avareza prolongará seus dias. Por um tempo eu estudei versículos da Bíblia com promessas de vida longa. Há muitas passagens na Bíblia que dizem que se fizermos as coisas certas ou deixarmos de fazer coisas que estão erradas, Deus vai prolongar nossos dias. Ele nos dará uma vida longa e nos permitirá desfrutar a vida aqui na terra. Bem, aqui está um desses grandes versículos. Aquele que odeia a avareza prolongará os seus dias. Se renunciarmos o espírito de ganância, se não desejamos as coisas que Deus não quer que tenhamos, então Deus diz: prolongarei os seus dias. Esta é uma verdade maravilhosa, não é, meu amigo? Portanto, devemos estar satisfeitos com o que temos, não cobiçar o que os outros têm. Agora, os que caíram no pecado da ganância podem se recuperar? Claro que sim. A Bíblia condena a ganância, mas também oferece a melhor cura para todo aquele que tenha sido envenenado por ela. Antes de vermos o remédio para um espírito ganancioso, deixe-me dizer aqui que é possível um homem querer fazer a coisa certa em seus negócios para aumentar os lucros sem ter um coração ganancioso. Deus espera que sejamos diligentes em sustentar nossas famílias. Os crentes são exortados a nunca lhes faltar o zelo. Romanos 12:11. Um empresário cristão deve ser cuidadoso e meticuloso e não preguiçoso. Deve trabalhar honestamente, adquirindo tudo de maneira honesta e fazer isso para a glória de Deus. O que é proibido é colocar o coração para garantir o sustento material através da ganância. Existe um desejo legítimo e um desejo ilegítimo. A ganância ilegítima pode ser curada com a ganância legítima, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:31. Procurai com zelo os melhores dons. Portanto, vemos que é correto um cristão desejar desenvolver seus talentos, ser mais útil para o Senhor, desde que ele não seja motivado por qualquer interesse egoísta. Que possamos dizer o que Davi disse: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, versículo 14. Paulo disse em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este é um desejo legítimo, e quando praticado diariamente em nossas vidas, não teremos de pensar em coisas por ganância, para o nosso próprio benefício. A ganância também pode ser curada com contentamento. Às vezes estamos insatisfeitos com a provisão de Deus para nós. Quando olhamos para a prosperidade e riqueza de outros, em comparação com o pouco que temos, sentimos que temos sido negligenciados. Não se esqueça que o nosso Pai Celestial prometeu suprir todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Bem, Deus sabe o que supre as minhas necessidades, quanta riqueza material é melhor para mim, e, portanto, eu devo aprender a estar contente com o que Deus me dá. Aprenda esta verdade, amigo, pois isto pode resultar em riquezas celestiais. Eu gosto do que Salmo 37:16 diz. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. A maioria de nós precisa aprender o que Deus ensinou para Paulo em Filipenses 4:11. Eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Criado em luxo, ele nunca soube o que era passar necessidade, mas circunstâncias ensinaram Paulo que sua suficiência estava em Cristo. Ele aprendeu a estar contente porque dependia do Senhor. A queixa e falta de contentamento do cristão não têm a aprovação de Deus. Isso não agrada ao Senhor. Confiar em Deus é uma cura para a ganância. Às vezes nos tornamos gananciosos quando estamos muito ansiosos. Por isso, a confiança em Deus é uma cura para a ganância. A ansiedade leva à preocupação, que é pecado. Quando nos preocupamos, não estamos confiando em Deus, no Pai Celestial. A preocupação pode levar à ganância.
Precisamos aprender a confiar no Senhor. Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. 1 Pedro 5, 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Reflita sobre isso.